Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa oficina de teatro online. 17, a nossa aula de hoje é 17. Gente, como o tempo passou, o tempo não para. Não para, não. Não para. Não parou e a gente tem utilizado bem o nosso tempo, falando de arte, ficando juntinhos, mesmo que separados fisicamente, juntinhos, conectados. Se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, lembrando que elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal. Se você é nosso aluno inscrito na oficina, lembre de aqui no chat colocar o seu nome e dizer que está presente. E no final, alguma dúvida, me procura aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Você já sabe, né? Quando acabar, não vai embora! Fica aqui comigo! Fica aqui comigo! Antes de entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, vamos para aquele momento tão esperado para ver o que vocês aprontaram das atividades pedidas na semana passada. Então segue comigo no... Comentava! Pessoal, eu adorei as músicas que vocês escolheram. Todas as músicas tinham tudo a ver com a história que vocês estavam contando. Elas realmente estavam dando o clima daquela situação. Os movimentos das músicas, as viradas, tudo estava dentro da cena. A música também estava contando a história junto com a cena que estava acontecendo, complementando, ajudando, como uma parte integrante daquela cena. A maioria das cenas deixou bem claro qual era o seu início, o seu meio, o seu conflito e o final, como é que se resolvia. Tivemos vários personagens diferentes e várias histórias diferentes. Tivemos personagens entediados, estudando, e aí resolveu mudar seu visual e saiu totalmente borrada e ficou bem chateada no final. Tivemos uma personagem se arrumando para sair, muito animada, aquela música animada, aquele clima e deixa cair a maquiagem no chão. Aquele horror, aquele drama, quebrou. E ela termina arrasada sem conseguir se maquiar. Vocês percebem que ela estava animada para sair, se arrumando. Quando aquilo cai, muda o estado do personagem e a música mudou junto. O clima mudou. Já tivemos um personagem que parecia estar um pouco entediado, cansado, chateado de estar ali sem fazer nada, pensando no que ia fazer, tomou a decisão e partiu, saiu de casa para uma aventura. Era uma música que estimulava uma ação, que sugeria uma transformação, uma mudança. Tivemos duas amigas que não podem ouvir a música que elas adoram, que elas já começam a dançar e elas mudam de um clima para o outro. Tivemos um personagem que era um personagem morador de rua, que estava sempre pedindo comida. Estava triste porque não tinha o que comer e ele é ajudado por uma pessoa que passa na rua e termina a história com ele sendo ajudado e ficando aliviado, contente de ter recebido a comida, e a música acompanhava todo o desespero desse personagem. Tivemos uma personagem que gosta muito de dançar, mas só a música que ela gosta. Quando não toca a música que ela gosta, ó, fica bem entediada. Tivemos uma personagem que estava linda numa festa, falando com todo mundo, dançando, e de repente o salto dela quebra. O que ela faz? Ela primeiro tenta disfarçar, mas uma hora ela não aguenta, ela tira os sapatos e dança mesmo assim. Isso aí. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tivemos uma personagem que estava animada para cozinhar. Começou ali e
queimou a mão e termina a cena sofrendo muito com a dor. Nessa cena também nós tivemos duas músicas. Uma música que trazia uma animação e depois que veio a virada, a outra música que trazia um sofrimento. Mudou completamente o clima inicial da cena. Tivemos uma personagem que tá sempre, entusiasmada para assistir as séries, faz todos os preparativos para maratonar sua série. Sempre acha que não vai dormir, mas quando começa, ela apaga sempre no sofá. Nessa cena tivemos inclusive a participação de um membro da família. A gente adora ver vocês contracenando com a família. Tivemos a cena de um teste surpresa e que, surpreendentemente, aquela que foi surpreendida tirou 10. Tivemos um personagem que estava lavando a louça para poder depois relaxar, curtir aquilo que ele gosta. Tivemos um personagem tentando relaxar, aquela música que permeava, aquela música relaxante de fundo, ela tentando relaxar, meditar, e celular. E aí, ela não tinha como se concentrar, ela não conseguia se concentrar até uma hora que ela desistiu. Tivemos um clima aqui de mistério, parecia um assalto. Uma cena no escuro com uma lanterna, uma mochila, procurando coisas dentro de casa, só que bonecos misteriosos apareciam. E terminou num grande climão e a música acompanhando, levando a gente nisso. Uma hora a gente percebe até um vulto passando. Tivemos uma história muito interessante de um rapaz que tinha um problema no joelho, ficou um tempo sem poder jogar futebol e ele se depara com aquela vontade de jogar bola novamente. Ele vai e joga bola e infelizmente ele se machuca novamente. E a música era uma música dramática que acompanhava o drama que aquele personagem estava vivendo. Agora nós vamos falar de alguns pontos que a gente precisa prestar atenção. Eu pedi uma cena com uma música instrumental. Uma música, já claro, dá vontade da gente dançar, né? Mas o exercício não era de dança. Não tem problema nenhum ter uma dança desde que tenha uma história. Vamos pensar sobre isso? Porque dançar é já uma ação. Mas e uma história que acompanhe essa ação? Por que aquela ação de dançar está ali? Qual é a história que a gente vai contar com aquilo? Vou dar um exemplo. A cena das meninas que não podem ouvir a música delas, que elas começam a dançar, a música preferida delas. Uma ideia maravilhosa. Mas eu senti falta de ver um pouquinho antes, como elas estavam, para ter uma história, porque elas estavam lá paradas, tocou a música, nossa música, e fomos dançar, certo? Mas para eu entender essa transformação, faltou um pouquinho desse início. Lembra daquela história da semana passada que eu falei para vocês que às vezes vocês correm um pouco no início da cena e a gente deixa de entender algumas coisas para ficar claro pra gente qual é a transformação que vai acontecer no final? O que vai acontecer com esse personagem? Então, por exemplo, uma sugestão nessa cena, só pra gente pensar, podem ter várias possibilidades. Mas será que essas meninas estavam num lugar onde elas não podiam dançar? Tipo, uma sala de aula? Mas quando tocou a música elas não conseguem se segurar, é a música delas, elas começam a dançar? Entende que eu já crio uma história mais clara? Ou será que elas estavam em casa, nada acontecia, né? Sem saber o que fazer, uma pasmaceira, e de repente toca a música e traz essa animação pra elas. Vocês entendem isso que eu tô falando? Se já começa a cena, tô aqui, toca a música e tem a transformação, eu não entendi ainda direito o que aconteceu antes. Não corram nesse início. Deixem bem claro pra gente quem são esses personagens, o que estava acontecendo com eles naquele momento. Antes até deles entrarem em cena, pensem nessas informações. Tivemos outra cena de dança que a personagem gostava de uma música e não gostava de outra. Mas então será que não dava pra criar toda uma historinha com isso? Por exemplo, ela estava numa festa, só estava tocando música chata, todo mundo chamando ela pra dançar e ela, não quero. E aí quando toca a música, aí sim é a música que ela gosta e ela vai dançar. Criem essa história que leva a gente, que conduz a gente e faz com que a gente entenda tudo do início ao fim. Outro exemplo, o caso do menino que estava com um problema de joelho e não jogava futebol muito tempo. Pra gente entender que ele tinha um problema no joelho, o que poderia deixar mais claro na hora de levantar, fazer um alongamento no joelho, botar a mão no joelho, perceber ele se ele tá bem ou não. Aí sim olhar a bola e aí sim pensar, tomar a decisão, vou chutar ou não vou chutar. Entende? Não corram nesse início, deixa a gente entender o que tá passando.
pra gente ir junto com vocês na ideia. Outra ideia também, que foi muito legal, que a gente pode também pensar nesse início, ela já começou com o personagem lavando a louça. Mas ele gosta de lavar essa louça? Será que para lavar essa louça ele tomou uma bronca? Será que era muita louça? Será que ele queria lavar aquela louça logo para poder relaxar? Tragam mais informações para a gente entender a ideia de vocês. Algumas pessoas fizeram outro exercício. Esse exercício que eu pedi para vocês era sem fala e com uma música o tempo inteiro acontecendo, né? A música fazendo parte dessa cena, contando essa história junto com vocês. Algumas pessoas entraram com a música pontualmente, ou seja, para pontuar um clima da cena, mas não ficou o tempo todo na cena. Isso é um outro exercício que a gente vai fazer em breve, que eu chamo de exercício da trilha sonora. Então, algumas pessoas fizeram o exercício com fala, lembra que eu pedi que fosse sem fala, e de repente entrava a música para trazer o clima daquele momento, a virada, como uma tensão, né? Tandandandan, a tomada de decisão. E aí se resolvia. É muito legal, mas é outro exercício, gente, que a gente vai fazer em breve. Lembrando que não tem certo, não tem errado. A gente vai aqui entendendo qual é o objetivo de cada exercício. Esse exercício que eu pedi dessa aula era um exercício que obrigava vocês a não falar, a botar o corpo presente. E tentar contar essa história que vocês criaram pelo corpo, pelas situações que vocês iam criar e a música ajudando vocês nisso. Até por isso, vou fazer um pedido para vocês. Nos exercícios pedidos sem fala, eu vou pedir para vocês não colocarem legenda no vídeo, digo, durante o vídeo. É como se fosse a fala do personagem no vídeo. Porque justamente a gente quer analisar se vocês estão conseguindo passar a ideia de vocês sem a fala. Mas se vocês colocam a fala no vídeo, a gente tá lendo a fala, então a gente tá vendo. E a ideia é a gente tentar entender sem nenhuma palavra, nem escrita, nem falada. Vocês entendem isso? Não tem problema colocar, quando vocês me mandam um vídeo, não, esclarecendo alguma coisa, ou no final esclarecendo alguma coisa. Eu tô pedindo mais para vocês não colocarem dentro do vídeo. Coisas como 1 ano depois, 2 dias, 2 horas, passagem de tempo, não tem problema, tá? Só não coloquem as falas dos personagens. Deixa eu entender pela expressão de vocês, pelas ações e o que vocês criaram. Tá bem? Combinado? Apesar de ser muito legal, as produções que vocês fazem são muito legais, são lindas, eu fico encantada. E vou pedir também agora pra vocês, com relação à finalização, finalizem com mais calma. Eu sei que eu peço um vídeo de 1 minuto, mas tenham calma pra finalizar. Como termina? Termina num tempo suspenso? Termina com esse personagem saindo de cena? Qual foi a decisão que esse personagem tomou e como fecha essa cena? É importante pra gente entender a história do início ao fim. Pessoal, eu amei as histórias, adorei o exercício que vocês fizeram. Foi muito legal, todos os exercícios foram muito bacanas. Bacanas, eles não falam isso, né? Nossa, bacanas, Vivi, você tá muito bem! Sou tia, sim, sou tia. Gente, irado! Arrasaram! Então, na semana passada, a gente falou que a letra de uma mesma música podia ganhar versões diferentes dependendo do intérprete dessa música, quem estivesse interpretando essa música. A mesma coisa acontece com uma cena, com uma história. Vocês já repararam que quando a gente conta uma história e ela vem sendo contada depois por outras pessoas, ela vai ganhando um outro colorido? Isso porque cada um coloca o seu ponto de vista daquela história. Aquilo que mais marcou a pessoa é aquilo que ela vai dar mais valor, que ela vai dar mais ênfase. A sensação que aquela história trouxe também para aquela pessoa é a forma que ela vai contar aquela história. Cada um coloca o seu ponto de vista e a sua maneira de contar aquela história, mesmo que a história permaneça a mesma. Umas pessoas vão contar aquela história de uma forma engraçada, outras vão contar emocionadas, algumas vão ser super sucintas, contando assim de uma forma reduzida, só os pontos principais, e outras vão dar milhões de detalhes. Já repararam nisso? Então o que a gente está percebendo? Que uma história, uma cena, pode ter várias versões de acordo com o olhar do diretor e com o olhar dos atores que estão interpretando aquela cena. Isso pode acontecer tanto no teatro, no cinema, como na TV. Então hoje a gente vai pensar um pouco sobre estilos. Estilos de
peças, de filmes, de cenas. Na aula passada a gente observou imagens de músicos de diferentes estilos musicais, lembram? Só de ver a atitude deles, a roupa que eles usavam, o figurino deles, já sugeria pra gente que estilo musical eles tocavam. Uma mesma cena de um filme, de uma peça, pode ter estilos diferentes também, ou seja, características que marcam bem aquela forma de fazer. Vocês já repararam o que tem de característico num filme de suspense, por exemplo? Tem uma música característica, um clima diferente, sempre tem um personagem que se distancia de todos os outros, fica sozinho. A música ajuda a aumentar a tensão da cena. A câmera se aproxima na expressão do ator e... Bam, 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 bam. Alguma coisa acontece ou possivelmente acontece. Ai, você me deu um susto mesmo. Já na comédia romântica, por exemplo, o clima é completamente diferente, não é? Tem sempre um personagem atrapalhado, tem sempre um romance no ar, um casal que luta pra ficar junto, mas sempre tem alguma coisa que atrapalha. E no final, é tudo sempre muito feliz. O amor fica no ar. A música é bem mais alegre, né? Já num drama mexicano, numa novela mexicana, o clima é outro, não é? O que a gente pode pensar de característico, assim, nesse estilo? Tudo é muito dramático, exagerado, sentido, sofrido. E a trilha sonora acompanha esse drama. Juanita, por que fizeste isso comigo? Juan, meu amor, por que você fez isso comigo? Jamais esperei uma coisa assim de você. Juanito! Não! Percebe? E no filme de faroeste, o que tem, sim, de característico? Vamos trocando aqui, escreve aqui. O que você percebe? A música, a locação, os cenários que são bem característicos, o figurino. A qualquer momento pode ter uma luta, um embate. Todo mundo tem que estar preparado. Tempos, pausas. Então agora vamos para a nossa atividade do dia de hoje. Vocês vão pensar numa versão para uma história que todo mundo conhece. Ou seja, nós vamos ter versões diferentes para uma mesma história. Como se vocês fossem o diretor dessa cena e vocês vão fazer do estilo que vocês escolherem. A história eu vou dar pra vocês. É a história da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece essa história, já leu ou já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho. Ou até assistiu em filme, que tem versões divertidas da história da Chapeuzinho Vermelho, não é verdade? Só que aqui você vai escolher uma cena. Ou você pode fazer a história resumida, a forma que você escolher. Mas você vai escolher uma cena e vai escolher o estilo que você vai fazer essa história. Como seria, por exemplo, uma cena da Chapeuzinho Vermelho em clima de suspense. O que você colocaria pra gente nessa cena? Que forma você faria para trazer esse clima? Música também pode ajudar, lembra disso? E se fosse Chapeuzinho Vermelho numa versão desenho animado? Tem alguns desenhos que conversam com a criança, né? Oh não, perdi a minha cestinha. Ei, você sabe onde eu coloquei a minha cestinha? Ali, atrás da árvore, é verdade. Vamos contar quantas maçãs tem dentro da cestinha? Obrigada! E se fosse Chapeuzinho Vermelho, o musical? Muitas falas seriam cantadas, seriam transformadas em música. Então, para você que adora música, olha que delícia esse exercício. Você fazer uma versão da Chapeuzinho Vermelho toda cantada, até as falas que seriam faladas cantadas. Não é só o pela estrada fora. Tudo que é falado é cantado. Ou pelo menos a grande maioria. E se for Chapeuzinho Vermelho numa versão drama mexicano? Como seria? Comédia romântica? Faroeste? Ficção científica? Filme mudo?
Então, resumindo, vocês vão escolher ou a história inteira resumida ou cenas dessa história, dar Chapeuzinho Vermelho e vão escolher uma versão, um estilo para vocês fazerem essa cena. Eu falei alguns estilos, tem vários. Vocês também podem pensar, sugerir e podem colocar aqui do chat pra gente conversar. O que vocês podem trazer para deixar bem clara essa sua versão? Lembra da trilha sonora, da música, do figurino, do cenário que você vai escolher? Eu sei que você tá na sua casa, então escolhe em algum lugar da sua casa ou adereços, coisas que possam deixar bem clara a sua ideia. Lembrando que o vídeo tem que ter 1 minuto de duração, com o celular deitado, e o prazo de entrega é até segunda-feira às 21 horas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar com os amigos, deixar seus nomes no chat ou nos comentários e as observações aqui também nos comentários. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo e até o próximo encontro, porque o tempo não para, não para.